Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês e eu vejo também como compromisso. Nós, funcionários públicos, servidores públicos, temos a obrigação de orientar, esclarecer e dar o suporte necessário ao cidadão. Certo? Então, não estou aqui, por favor, nem eu, nem o Josenildo, ninguém está por obrigação nossa, é compromisso nosso. Vocês têm o direito de exigir, certo? Um suporte necessário, tanto da entidade do qual vocês são associados, de conta, como o CRC e qualquer outra entidade. Então, a gente tem que exercer a cidadania em todos os seus aspectos. Não se exige a gente exigindo e fazendo valer os nossos direitos e obrigações. Bem, dando sequência a outro aspecto que eu estava conversando aqui há pouco, antes de adentrar na apresentação em si, que a gente, de longa data, eu acompanho em palestras e eventos que eu dou no Brasil afora, principalmente para o público externo, como vocês, essa loucura toda que é o SPED. Aqui eu estou falando, eu não acho uma loucura, mas é o que eu ouço muito, como a caixa de ressonância, como o Bob Esponja, né, o desenho animado. Então, termina sendo uma espécie de Bob Esponja, o SPED. Tá? Com o tempo, nós vamos ver, daqui a 5 anos, provavelmente, menos ou mais, não sei pontuar, da exatidão, os ganhos de escala que os profissionais envolvidos nesse ambiente de informação em meio digital vai ocasionar para todos. O processo de implantação e de mudança de modelos, certo? Ele é traumático. Então, nós estamos vivenciando esse processo de uma forma muito impactante, muito sério. Muitas vezes, em um mesmo ano calendário, vem mais de uma obrigação. Não é fácil. É fácil impor. Atender, satisfazer, não é fácil. Então, aqui eu faço uma espécie de minha culpa. Quero ressaltar, estava até um pouco conversando com o Josenildo, que aqui eu sou auditor da Receita Federal, certo? Mas o que eu vim a falar é a expressão da minha visão pessoal. Então, não estou necessariamente tudo que eu falo seja a visão do secretário da Receita Federal. Ok? Bem, tenho a satisfação de estar participando de um painel composto de duas pessoas que eu muito admiro e prezo. O Josenildo Soares, para mim, uma referência, auditor fiscal lá da minha região fiscal, é especialista nessa parte de imposto de renda, participou da elaboração da ECD, da ECF, integra a linha de frente dessas duas escriturações e é um especialista em informática e é um auditor fiscal que eu admiro muito. E o Paulo Roberto é outro, foi o controller da Gerdau, ele atualmente faz a interseção entre as empresas parceiras do SPED e o desenvolvimento e implantação do SPED. Então, é um profissional da iniciativa privada que tem colaborado e muito com os diversos aplicativos, modos do SPED. Então, Paulo Roberto, no Receita Federal, eu agradeço sua constante e presente colaboração. Não vou nominar outros, só que queria o Maxwell, o Miró, são pessoas também que muito colaboram com a Receita Federal. E eu digo mais a vocês, é importante que nós recebamos críticas, porque sem crítica não se aperfeiçoam os modelos dos processos. Então, vocês não têm necessariamente que se curvar quando vê algo que está errado, que está inconsistente com alguma norma, com a operacional em si. Vocês têm, sim, que exercer, fazer pelas vias institucionais, via CRC e CFC, eventuais pleitos e demandas para aperfeiçoamento, correção de rumos. E é assim que se evolui, chegar até um modelo mais compatível para todos. Bem, vamos lá. Desculpe aqui. Eu vou fazer uma abordagem geral do SPED, certo? E o que é que nós vamos ter pela frente, não necessariamente em matéria de novas escriturações, mas sim no tratamento das escriturações já existentes, certo? Com o que nos devemos nos preocupar a partir de 2017, 2018, 19, 20, 21, até o dia do juízo final. Ok? Bem, como foi modelado essas diversas escriturações do SPED? Começou em 2008, e cada vez mais está surgindo nova, vai vir pela frente a uma maternidade, né? Então, vai vir E-Social, FD-Reinf e outras
a seguir. Já se fala aqui, acolá, e quando é que vai vir a ECD da microempresa? Quero pontuar aqui para vocês um aspecto. Nós, na Receita Federal, não estamos levantando esta bandeira, certo? Então, é essencial, é um momento de discutir isso? Eu não sei. Eu, pessoalmente, acho que não. Vamos ter muita sarna para se coçar nos próximos anos. É social, FD Reinf, está em gestação a nova contribuição social substitutiva do PIS e da COFINS, certo? E eu participei da elaboração. Se depender da minha pessoa, a minha impressão pessoal, uma mudança dessa, se fosse para ver na ótica do SPED, que vai requerer uma nova escrituração, isso viria só para 2018, 2019, 20, porque já vamos ter mais pela frente Reinf e é social. Imagina a loucura que é, em um mesmo ano calendário, 2008, 3 escriturações, é para matar. A gente não quer ninguém morto, quer vocês muito vivos, certo? Então, as escriturações, elas foram concebidas de acordo com o nosso sistema tributário nacional. E praticamente o nosso sistema tributário nacional, contido na Constituição Federal, estabelece 4 grandes grupos de incidência tributária. Tributação sobre, como vocês podem ver, o lucro, sobre a produção e circulação, sobre as receitas e sobre remunerações. E é exatamente a partir desses 4 grandes núcleos de incidência tributária prevista na Constituição que os diversos entes tributantes, União, Estado e município, exerceu a capacidade tributária ativa permitida pela Constituição. Então, cada um desses 3 entes instituiu os impostos que a Constituição permite. No caso da União, que é o sujeito ativo da administração tributária mais preponderante em matéria de arrecadação, temos tributos sobre esses grandes 4 núcleos de incidência tributária, sobre lucro, IRPJ, CSL, no núcleo da produção e circulação temos o IPI, afeta a atividade industrial específica, vocês sabem disso tanto quanto nós. Sobre as receitas, temos tributos como as contribuições PIS, COFINS, e também de forma adjetiva o IRPJ, CSL, para o lucro presumido que se apura sobre as receitas. Então, aí já começa um pouco a lambança, né? Onde o mesmo tributo pode ter, por domicílio tributário, mais um núcleo de incidência. O IRPJ, eu posso exigir sobre o lucro ou posso sobre receita. Começa a confusão. Mas a confusão não começa no âmbito da Receita Federal, a gente vai arrecadar, começa no Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, que institui as leis. Certo? Sobre a remuneração, nós temos a contribuição previdenciária, patronal de empregado e o PIS sobre a folha. Bem, nesse contexto aí eu destaquei o ISS e o PIS-folha, que são 2 impostos que não estão hoje alcançados pelo SPED. Ok? Um é municipal, não está, pode ser que no futuro venha a entrar. A tendência é de termos a escrituração também envolvendo. Parte das informações de ISS já está na FD Contribuições, vocês sabem, é o bloco A, mas estão somente para apurar PIS e COFINS, não para apurar ISS. Ok? E o PIS sobre a folha, que praticamente nós só temos na DCTF, informação. A partir desses 4 núcleos de incidência e dos diversos tributos instituídos, o SPED definiu, estabeleceu escriturações de acordo com esses núcleos de incidência tributária. Eu já fui muito de ouvir, inclusive eu fui o primeiro a fazer esse grande questionamento para mim mesmo, quando me foi estabelecido a atribuição de criar a FD Contribuição. Eu digo, por que é que eu não jogo um FD como um bloco dentro da FD do ICMS-PI? Foi a primeira que eu pensei. Às vezes, quando eu penso as besteiras também. Ora eu acerto, ora eu erro. E pensei, por que não jogar lá? Aí fui todo animado, conversar até com o tutor na época, se junta, não dá, porque aqui o núcleo de incidência tributária sobre produção
e no caso do ICMS-IPI, tem algumas características. A apuração da escrituração para o estabelecimento. 2, nem todo estabelecimento está contido. 3, o fato gerador do ICMS-IPI é quando o produto anda, se locomove, sai do estabelecimento. PIS/COFINS não, emitiu nota fiscal, ocorreu o fato gerador. E por aí eu digo, caramba, eu não vi nada disso. Aí enterra, logo no nascedouro, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, eu enterrei FD Contribuições como sendo um bloco da FD ICMS-IPI. Por quê? Não dá. Por que não dá? Porque são bases de incidência tributária distintos. Um fato gerador é quando o produto entra e sai, inclusive sobre estabelecimento. E como é que ficaria uma vez? Eu fui um evento, inclusive aqui no Rio de Janeiro, uns 2 anos atrás, promovido pela Márcia, profissional muito, que também é uma referência, né, porque luta pela categoria, né, e veio essa questão, por que é que vocês não colocaram essa loucura toda dentro do... E por que é que não calcula como vai ser o E-Social? Por que é que vocês não calculam aí? Tem algum problema? Eu citei até o exemplo do Pão de Açúcar, um exemplo, ou Carrefour, qualquer outro. Então, vamos pegar o Pão de Açúcar, que na época tinha 1.453 estabelecimentos. De um desses 1.453, talvez tivesse aí uns 900 frente à FD e ICMS-IPI, que é para o estabelecimento. Então, mas se a Receita Federal fosse aqui ficar esperando que essa empresa finalizasse a transmissão dos 1.453 para poder montar e calcular o PIS/COFINS. E se faltasse 10 estabelecimentos, a Receita ia cobrar com base numa receita parcial incompleta? Não funciona. Não funciona, não tem como funcionar. Então, na realidade, diferença até em relação à apuração. Um é para o estabelecimento, o outro é centralizado. Então, precisamos de ter a base de elementos que compõem o fato gerador, a base desse completa. Não dá para sair pescando, porque faltou 2, 3, a base está incompleta e não dá para ocorrer o lançamento na sua plenitude, na sua efetividade. Então, a partir dessas características todas, nós temos essas contribuições sociais, as, digamos assim, mais determinantes em matéria de tributação. Ok? Bem, vamos entrar agora aqui num aspecto importantíssimo que nem sempre é observado por todos, mas com certeza por vocês é observado e vai ser mais ainda. Essa questão de como e o que é que vocês fazem com esses dados que a gente informa. Porque o que é que acontece hoje? Aqui eu vou falar, está em novembro, né? Tá. Nesse mês eu vi um caso de um colega auditor que veio falar comigo, não, tem SDG. E como assim escrituração contábil desse tal gerado? Eu estou fiscalizando uma empresa, ano candidato 2013, que a SCD está zerada, não tem nada no bloco I, não tem lançamento, não tem I200 com I250, nua e crua como veio ao mundo. Falei com o Clóvis, ou seja, a SCD ela é obrigatória para lucro real, não importa o tamanho pequeno, mas desde 2010, tá? 2013, e ainda tem SCD zerada e a Receita recebe. Ora, eu sou um contador, eu estou por aqui de trabalho, me remuneram não adequadamente como eu mereço. Chega em casa, a mulher reclama, o vizinho reclama que meu time perdeu, fica tendo onda. Vou fazer aqui, eu digo, passou, transmiti, a Receita não veio atrás, se eu tiver daqui a um ano igual a situação, eu transmito do mesmo jeito. É da natureza humana um pouco esse comportamento. Não é? Então, o ajuste NIEF que estabeleceu o FD ICMS-IPI, tem lá uma cláusula bem como se fosse uma cláusula leonina. A transmissão de uma escrituração não enseja que não confere a ela integridade plena. Quem responde pela integridade da informação é sempre o sujeito passivo. Certo? Regulamento do imposto de renda, também tem um artigo que diz o básico elementar. A contabilidade faz prova a favor do contribuinte, do sujeito passivo. Vírgula, aí que vem a pancada. Eu tive um professor de filosofia no meu primeiro curso,
que dizia, se você estiver conversando com alguém, a pessoa falar, a pessoa diz, olha, concordo, endosso você, entretanto, pronto, preste atenção no que vem depois do entretanto. Porque é essa informação que a pessoa está tendo. Isso é muito comum a gente ver o político falando, né? Vossa Excelência querá, todavia, entretanto, pronto. Aí é que vai dar. Então, o que é que diz o regulamento de imposto de renda? A contabilidade faz a favor do sujeito passivo, desde que lastreado com documentação hábil e idônea. Olha o desde que. Então, imagine, o senhor aí tem, já vamos aí a MP 2158, artigo 57, 8.212, artigo 12, que estabelece o quê? Multa, duas multas. Uma multa é por atraso da entrega da escrituração. Opa, eu estou livre dessa multa, que antigamente era 5 mil, reduziu para 1.500, 500. Escapou dessa multa, com uma escrituração zerada. Mas vai cair numa multa pior. A multa de conteúdo. Obrigação acessória instituída pela Receita Federal, com informação incompleta, inexata ou omitida, até 3% do valor da informação não contida. Então, é esse o cenário que a gente deve começar a mudar a nossa visão de interação com o SPED. Por quê? Não basta cumprir com a entrega de uma obrigação acessória no prazo. A gente tem a obrigação de gerar uma informação íntegra, consistente com as outras escriturações, inclusive, com o fim de não expor o cliente de vocês e não expor a vocês mesmos. Não é? Aqui a gente tem que pontuar algo que é que é crucial, que é capital, que é determinante. Uma coisa é vocês terem trabalho. Outra coisa é se o trabalho que vocês têm, que vocês fazem, vocês representam a empresa perante os poderes públicos, se o trabalho que vocês têm é remunerado adequadamente, compatível com a responsabilidade, a complexidade do trabalho que vocês executam. Então, aí é que talvez esteja o problema maior. Um profissional, um médico, por exemplo, que passa 10 horas fazendo uma cirurgia hiper complicada, com uma equipe de mais 3 médicos, tal, ele estabelece um preço pela complexidade do trabalho que ele executa. O trabalho de contador é um trabalho maravilhoso, eu tenho certeza que todos vocês gostam. A questão que se comenta muito é a questão remuneratória, porque o trabalho que você faz é um trabalho complexo, obrigatório, que se não fizer, pode ter grave consequência nas empresas, nos clientes de vocês. Então, temos também que saber atuar de forma conjunta, categoria como um todo, nessa questão da valorização do próprio profissional contábil. Isso aí, porque o poder público está fazendo. O SPED, que é algo que seja mais uma forma de valorizar o profissional contábil do que o SPED, não existe. Como uma empresa funciona hoje sem um contador? E quando vier o E-Social? Não funciona. Então, o contador, ele passou a ser um profissional hiper, mega necessário para uma empresa operar hoje com normalidade. Não tem como. Antigamente se conseguia. Eu cansei quando eu fiscalizava antigamente, lucro real, pedi a uma empresa para entregar uma... Eu já vivenciei no meu exercício da profissão de auditor, há 3 sinistros que me sensibilizaram. 2 como que ia deixar livro diário na Receita e, por assim, ao acaso, pegou fogo com os livros diários dentro. E um Fusca, ou seja, é um cenário... Antigamente você podia ficar sem fazer escrituração. Lalu, cansei de ver Lalu, estava quentinho, assim, parecia como pão francês saindo de uma padaria. Tinha sido feito, eu fiz casando 3 anos atrás, o livro é novinho. O SPED, não, alinhou, todo mundo agora tem que fazer no prazo o que a lei, a norma estabelece que tem que ser feito. Então, a ECF acabou os incêndios de combis. A ECF acabou, não tem mais como, incendiou, não tem uma escrituração, está levando os livros, registrar aqui o BO. Não tem. Ok? Bem, vamos lá. Essas escriturações, todas elas, têm uma estrutura padrão. Tem aqui as informações, os blocos de cadastro,
que é o bloco 0, tudinho, né? Então, vai estabelecer o escopo, o formato, a estrutura da escrituração, como quando também eu fazia de PJ, que lá no cadastramento das iniciais eu ia dizer se era presumido, se era real, arbitrado, papapá, e a partir do meu cadastramento, a de PJ, ou também da COM, ia estabelecer quais as fichas que iam estar habilitadas ou não. Mesma coisa todas as escriturações de SPED, a partir do bloco 0, que vai definir quais são os registros no bloco de matéria-prima, que nesse caso aqui, quais são os blocos que tem a matéria-prima em si? Eu identifico como esses blocos aqui, no fundo verde, lançamento contábil e plano de contas, na SCD. É a matéria-prima das demonstrações. Não é a matéria-prima? FD e CMSPI, bloco C e D. Contribuições, esse catatal aqui, essa cesta de blocos, que envolve tudo quanto é receita, né? Lista, a receita, importante ressaltar aqui, pode ser que tenha profissional envolvido, que a receita da Lava Jato, de propina, deve ser tributada. Certo? A receita lícita ou ilícita está no campo de tributo. Então, se tiver alguma, como é que eu faço aqui? Inclusive, requer retificação de escrituração. Óbvio que ninguém vai declarar receita de tráfico de drogas, mas está no campo de incidência. O aspecto penal é diverso, diferente do tributário. Ok? Então, temos um rol de informações que compõem a matéria-prima e o produto final. Bloco J, demonstrações, o cara que vai vir, aqui a apuração do ICMS do IPI no bloco E, o bloco K, para vocês não terem um troço, nem está aí nesse estrutura do bloco K da FD CMSPI, né? E o MP da FD Contribuições, e na SF, os blocos de apuração dos impostos. Ou seja, o que é que a gente verifica? Existe uma padronização. E o que é que isso quer dizer, cara pálida? Que é fácil de cruzar os dados. É fácil de fazer um cruzamento inteligente, porque as informações elas podem estar hospedadas aqui, aqui e aqui, com o outro. Então, é fácil o fisco, com uma boa lógica de definição de cruzamento, fazer os correlacionamentos para verificar eventuais inconsistências. Concordam? Bem, também em paralelo é importante vocês terem em mente que essa situação que eu falei ainda há pouco, eu transmiti uma escrituração zerada, não teve nada, então vou transmitir o seguinte. Essa visão ela é perigosa. Por quê? A Receita Federal, ela, nesse moderagem da implantação do SPED, estabeleceu um rito, uma cronologia, que tem de forma individual em cada uma das escriturações e também no projeto como um todo. Qual? Primeira fase, vamos desenvolver a escrituração. O E-Social desenvolveu, então, discutir que informação vai ser contemplada, que com a FD Contribuição, SF, vai definido a escrituração, o layout, as regras. Então, começa-se o quê? Depois de definido e homologado um módulo, um aplicativo, começa-se a fase de produção. Aqui vamos estabelecer uma cronologia. Primeiro, SCD, lucro real, os maiores contribuintes, 2008, 2009, a partir de 2010, todo lucro real, depois lucro presumido, só que tivesse distribuição de lucros, sem tributação, depois todo que não tem livro caixa, ou seja, tem um gradualismo que era a preocupação nessa fase de produção. O E-Social vai ter 2 cronogramas, janeiro de 2018, julho. Então, essa fase de produção, do início, requer também toda uma série de definições, para não, como podemos dizer, não gerar um tumulto maior, ok? A seguir, vem uma fase de relativa calmaria, que eu me lembro quando o E-Social doméstico, no primeiro dia que entrou em produção, eu estava no evento do CSC de Pernambuco com o Clóvis, e ele estava estressadíssimo porque entrou em produção e não estava... já deu uma série de erros,
e ele contar telefone com o CERP de Belo Horizonte para resolver, soltar uma versão logo urgente, soltou. Quando a versão de produção inicial está em ordem, a gente respira um ambiente de calmaria, onde vai entrando no mês 2, 3, exercício 2, 3, as informações, e os profissionais envolvidos vão conhecendo melhor, como a gente conhece nossas esposas, nossa mãe, vai conhecendo melhor e foi se ajustando. Nada de divórcio, não vamos nos divorciar do SPED. Não temos esse direito de divorciar do SPED, nem como. Né? A seguir vem a fase de massificação e tratamento. Massificação é quando vai recebendo um atrás de outro, a gente vai formando um grande banco de dados, uma grande massa de dados. E vem a fase final, que é o uso desses dados. Ou, como o Josenildo falou com muita propriedade logo cedo, a transformação do dado em informação. Ou seja, quando passamos a usar aquele dado e dar uma leitura, certo? Diversa. Ok? Essa é a fase que a gente tem que começar a se preocupar. Além desse ciclo, certo? Temos também que ter em mente o quê? Os níveis de consistência fiscal que pode se submeter a uma escrituração. Aqui é importante ter em mente os 4 níveis existentes. O nível 1 é no ambiente da empresa, quando o contador, o profissional vai definir se isso aqui é despesa, se é dedutível ou não para o imposto de renda, se essa despesa, esse encargo que eu tive, gerador, me dá direito a crédito ou não, e por aí vai. Essa é uma informação que é tomada no âmbito interno das empresas, certo? E que é o primeiro filtro. É o filtro interno dentro da empresa. O segundo filtro, o primeiro, então, é levado em consideração essas questões. Toma crédito ou não toma? Não sei, a gente tem que transmitir isso até hoje. Não bota como crédito, ou bota no que dá. Então, são variáveis, são decisões, às vezes, rápidas que são tomadas, mas no âmbito interno da empresa. Certo? Então, após esse nível 1, temos o nível 2, que é o quê? O nível de consistência que é startado agora pelo PVA, onde tem uma infinidade de regras de validação, de verificação de avisos, advertência ou de erros. É como se tivesse dentro do PVA, como não, tem dentro do PVA um fiscal da Receita Federal que vai auxiliar a empresa para verificar outras inconsistências, além das do nível 1, certo? Antes da empresa prestar contas ao leão. Isso não tinha antigamente. Antes do SPED, muitas das regras de validação que estão contempladas nas escriturações, era o fiscal que, quando fiscalizar a empresa A, B e C, verificava. Certo? Óbvio que esse modelo, então, o que é que tem aí? Uma verificação que antes alcançava o contribuinte A, B e C, agora foi universalizada. Todos, houve uma espécie de terceirização, onde o fisco, o leão, terceirizou certas verificações básicas e preliminares para a própria empresa. Certo? Então, a fase 2 é terceirização de parte das verificações da regularidade na apuração dos tributos. Ok? E nessa fase aqui, só para dar um exemplo da FD Contribuições, temos um rol de tabelas de informações que se cruzam. Ou seja, o PVA, essas regras, normalmente, elas operam com base nos dados internos da própria escrituração. Não é confrontando com outras escriturações. Então, tanto a SF, a FD CMS-PI, FD Contribuições Social, as regras internas são a partir das informações contidas dentro da própria escrituração. Então quer dizer que não tem confrontação com dados de outras escriturações? Tem, mas não aqui no nível 2. É o nível 3 que vamos começar a implantar agora em 2017. E o que é o nível 3? Só para dar uma ideia, observe aqui, os senhores, no tocante às operações gerador de receitas. Olha onde as receitas são informadas em plataformas as mais diversas,
em fotografias diversas. Concordam? Ou seja, aquela receita aqui era informada de acordo com as normas contábeis, regime de competência, o caixa. Aqui na FDIC-MSPI a receita pode ser registrada quando da saída do produto, pode sair, eu posso emitir uma nota fiscal em 28 de dezembro, só dá a saída do dia 5 de janeiro ou outro, então já mudou o fato gerador do tributo, certo? FD Contribuições é quando emite a nota fiscal. Eu tenho informação da movimentação financeira da empresa, tanto aqui na DECRED, de MOF, né, financeira, a Receita Federal pede informação de direitos a terceiros, as notas fiscais em si, ou seja, olha que situação. Esse banco de informação de dados todo está na Receita Federal, que a gente vai começar a fazer os cruzamentos. Olha como a empresa fica exposta ao transmitir uma escrituração zerada, sem retificar após. A gente tem informação. Imagina, a empresa diz que uma escrituração está sem informar receita alguma, e uma outra escrituração, a contábil, ou prestada pelos bancos, nos diz que aquela empresa teve 100 mil de receita. Ou seja, nos está dando de mão beijada que a empresa omitiu tal informação, tal escrituração, que seja uma penalidade, uma multa de 3% a 5%. É uma situação que a gente tem que estar bem atento, né? E, por último, o nível 4, que é a empresa estar sendo fiscalizada. Esse é o pior dos mundos. É quando o fiscal bate na porta e lá vai ele cri-cri, me dá a nota fiscal, me dá o documento desse, eu quero verificar. Então, esse é o cenário. Eu vou ter a massificação da verificação de inconsistência nos procedimentos, nas rotinas de malha, nível 3, e continuo tendo o quê? Auditoria em meio analítico. Aqui só para dar um exemplo de uma situação que passaria no nível 1, passaria no nível 2, talvez passasse no nível 3, se o contador fizesse a informação assim, mas que não passaria no nível 4 por um bom auditor fiscal. Todos são bons, certo? E justos. Eu não quero ver ninguém rindo aí com comentário. Todos os auditores fiscais são bons, melhor, sério. Veja essa situação aí, esse exemplo, certo? Uma empresa comprou, digamos, 30 aparelhos de ar-condicionado, que foram, assim, distribuídos. X para a área de produção, para o galpão industrial em si, Y para a administrativa, Z para o almoxarifado, e uns 10, lá que a empresa tem 10 imóveis residenciais para empregados ou para a diretoria, e instalou. Na contabilidade, na ECD, tudo está gerando depreciação. Tá ou não? Yes. Beleza. Na ECF, eu sei que tudo que é custo ou despesa vai afetar o resultado, então eu vou aqui, o contador, no nível 1, ele vai decidir. Tem um contador no nível 1, vai contabilizar como dedutivo de imposto de renda a depreciação dos 4. Outro contador, no nível 1 ainda na ECF, vai considerar só essas 3. Concordam? Beleza. Bem, no PVA da FD Contribuições, de acordo com a informação sendo bem prestada no bloco F, a gente vai verificar que crédito aqui daria para ser tomado sob qual encargo de depreciação daí. Só da primeira, produção. Isso aqui é a base de incidência do crédito contida no artigo 3º das duas leis. Qual é a base de incidência do crédito? Aqui são demais equipamentos, outros bens incorporados no mobilizado, beleza, está no mobilizado. Adquirido, fabricado para locação a terceiro, utilização na produção de bens ou na prestação de serviço. Então, por aqui, o crédito seria só e tão somente sobre nada. Por quê? Esse ar-condicionado daqui, ele não está no processo produtivo. Isso aí só o fiscal que apura. Só no nível 4. Ou seja, a parede de ar-condicionado não dá crédito de nada. Numa indústria. De quê? Desde quando o ar-condicionado está no processo de produção? Nunca. Então, veja a situação. Onde de uma simples operação compra de ar-condicionado pode gerar
certo? Uma exposição de risco à empresa, as mais diversas. Ok? Agora vocês podem sorrir, tá bom? Vocês estão todos com cara assim meio... Bem, inovações para 2017, 2018. No âmbito das contribuições sociais, certo? Aqui não estou entrando FDICM, SPI, nem estou entrando SDSF, porque o doutor Josenildo vai abordar a SD e a SF. No âmbito das contribuições sociais, certo? Nós vamos ter, então, 3 escriturações básicas. FD Contribuições, REINF e Social. Cada uma tratando de... Foi feito o loteamento de informações específicas. O que é que nós vamos ter de novidade aqui? O E-Social vocês já conhecem bastante, vão conhecer mais ainda hoje à tarde, né? Ótimos palestrantes vocês vão ter hoje à tarde. Mas o que é que vou destacar aqui? FD REINF, certo? A FD REINF, ela vai abraçar o quê? A princípio, era só retenção na fonte, quando me foi demandado, né? Depois, vamos ter que migrar algumas informações, certo, referente, que estavam originalmente no E-Social, porque a informação que diz respeito tão somente ao federal, e o E-Social é uma escrituração compartilhada com o Ministério do Trabalho, Previdência, Caixa Econômica, os 5 órgãos. Então, tem um rol de informações que diz respeito somente à Receita Federal, não é justo, é correto, a gente está pagando informação que não vamos utilizar, não tem serventia. Com base nessa informação, a Receita Federal fez uma cisão, tirou alguns eventos, que originalmente estavam no E-Social, e realocou para a FD REINF. Mais adiante, também definimos que vai ser realocado para a FD REINF a CPRB, que hoje está na FD Contribuições. Por quê? Hoje nós temos a DCTF, certo? No qual eu descarrego na DCTF, IRPJ, PIS, COFINS, retenção na fonte, CPRB, beleza. Mas estamos criando a nova plataforma DCTF Web, na qual a DCTF atual, o que é que nós temos? 2 grupos de informação, débito e crédito, extinção do crédito tributário, parcelamento, suspensão, Bem, na DCTF Web, não vai mais a empresa informar o débito, porque a gente vai montar o débito a partir das escriturações. Não faz sentido se... Por exemplo, a tendência no futuro é de os outros tributos, IRPJ, CSL, PIS e COFINS, que vão ser substituídos, também migrar para essa plataforma. Não faz sentido, como nós temos com a de PJ, nós temos com o DACOM, a empresa informa um tributo numa dessas declarações de 100 e informa na DCTF 110 ou 90. É uma loucura. Tem que ser 100, 100 é 100. Se a empresa diz que deve de tal imposto em tal período 100, não pode, em uma outra obrigação acessória, dizer que está devendo 95 ou 105, tem que ser 100. Então, a partir dessa situação aí inquestionável, mudamos o paradigma para a DCTF só vai ser informada pelo contribuinte a extinção dos débitos que estão sendo descarregados nas escriturações de forma atomizada. Então, a gente já vai montar o débito declarado espontaneamente nas escriturações. Então, o débito é declarado espontaneamente nas escriturações, tributo a tributo, contribuição a contribuição, e na DCTF Web, nós já vamos puxar esse dado. Doutor Daniel Kruger, uma honra revê-lo. Realmente, Daniel, aqui o meu estudante Daniel Belmiro. Senta aqui, Samuel Kruger, você pode sentar aqui. Você vê o nervosismo de ver a sua pessoa. Mudei até o seu nome, né, Samuel? Bem, e para finalizar essa tela aqui, em relação a essas contribuições, certo? Que, nesse contexto da DCTF Web, está fazendo o surgimento da FD REINF como escrituração complementar. O Kruger vai falar para vocês à tarde, exatamente para poder termos todo o rol de contribuições que vão ser declaradas, controladas na DCTF Web.
Em relação a FD Contribuições, o que é que nós vamos ter para finalizar? Está quase no final da minha hora, infelizmente é o tempo. Vamos ter algumas alterações estruturantes na FD Contribuições. Qual? A nova contribuição social, que deve vir a qualquer momento. A tendência é de vir em 2017, que está esperando que passe a PEC dos gastos e outras PEC. Então, está se evitando colocar mais de uma pauta polêmica no Congresso ao mesmo tempo. Mas de 2017 não passa. Certo? Então, isso aí vai ser já o quê? Uma vez instituída a nova contribuição, vai ter que ser necessariamente instituída uma nova escrituração digital. Ok? Para mim, eu espero que não coincida com 2018, porque em 2018 já vamos ter o quê? O nascimento de 2 lindos rebentos. É social, para as empresas, e FD Reinf. Então, o terceiro é para matar. Então, primeiro da fila vai ficar o clube com os 2 filhos, lindos rebentos dele, e para 2019, talvez, vamos ter a nova FD com a nova contribuição. Eu vou falar em linhas gerais daqui a pouco. A multa, estamos estabelecendo a rotina de geração da multa por atraso da entrega automático. Vamos ter novos relatórios e o alinhamento com a FD Reinf, que é o quê? Vai sair da FD Contribuições a CPRB, o Bloco P, porque essas informações vão ficar domiciliadas para alimentar a CTF Web aonde? Na FD Reinf. Ok? A nova contribuição que vai nascer para o ano, tudo indica. Quais são as características dela? Vai mudar a forma de tributação. Hoje, a tributação do PIS da COFINS é o quê? É base contra base. O que é que isso quer dizer? Que troço é esse? Que o fato gerador do PIS da COFINS hoje é o total das receitas. Então, eu tenho que somar todas as receitas para eu ter a base, a base de cálculo, o fato gerador. Aí, não é assim, não, o ICMS não é, o IPI não é, o fato gerador é o valor destacado em nota fiscal. Então, isso é uma das mudanças. A nova contribuição social, o fato gerador não deixa de ser o faturamento mensal, e sim o valor que está destacado na nota fiscal. Isso quer dizer o quê? Que toda nota fiscal vai ter que destacar a nova contribuição social. Como nas operações sujeitas ao ICMS e IPI, hoje se destaca. Então, vamos ter que mexer em algumas notas fiscais em meio digital para ter campos que permita o destaque da nova contribuição social. Outra informação, racionalização dos regimes tributários. Vai acabar esse negócio de substituição tributária. A coisa que eu mais escuto é qual a diferença entre tributação monofásica e por substituição tributária? Praticamente nenhuma. Tem diferenças. Será que eu não vou alugar aqui para não levar uma meia hora? No caso da substituição tributária, Souza Cruz, que vende cigarro, está substituindo e o varejista está sendo substituído, mas ambos são contribuintes. A Receita pode cobrar de um e de outro. Na tributação monofásica, eu nunca posso cobrar PIS e COFINS decorrente de venda de gasolina para um posto de gasolina, porque a lei diz que sempre a alíquota dele é 0. Ok? Fato gerador da nova contribuição e de crédito. Então, o fato gerador não é mais o total das receitas, é o total das compras de matéria para revenda, no caso de crédito, total da aquisição de insumos, certo? O fato gerador é operação por operação. Crédito, eu vou tomar crédito de acordo com o que está destacado na nota fiscal. Então, eu estou ocupando a detalhe na matéria-prima. Hoje, o quê? Eu somo tudo que eu comprei para revenda, e aí eu calculo 7,6, eu tenho um crédito de COFINS. Não vai ser mais assim. É o que está destacado na nota. Isso quer dizer o quê? Que eu comprar produto que me dá crédito de uma microempresa, vou me dar mal, porque o crédito vai ser menor, porque a contribuição é menor. Ou seja, na essência, está sendo implantado para a nova contribuição social o que vocês sempre pediram, o quê? Uma similitude com a não acumulatividade do ICMS e do IPI. Ninguém pode reclamar. Porque aí é não acumulatividade clássica, pura, onde eu me credito da carga tributária efetiva naquela operação. Hoje não, eu posso estar comprando uma mercadoria de uma PJ, microempresa que está na fase 1, que nem PIS e COFINS não tem, e eu, satisfeito da vida, eu me credito de 7,6 de COFINS e 1,65. É uma distorção enorme que nenhum contribuinte vai reclamar, óbvio.
porque está tomando benefício dessa distorção do modelo atual. Esse modelo vai ser corrigido onde o crédito é exatamente o que está destacado na nota fiscal. Alteração no depósito de crédito. Hoje, nós temos 11 hipóteses de crédito de PIS e de COFINS na não acumulatividade, que são de bem para revenda, insumo, energia elétrica, depreciação, devolução de venda. Tudo isso vai acabar. E qual vai ser o conceito da nova contribuição? A gente alinhou ao conceito de dedutibilidade do imposto de renda. Uma maravilha para nós. É o quê? Tudo que é dedutível para fins da apuração de imposto de renda do lucro real, como custo de despesa, é gerador de crédito. O melhor dos mundos. Que a partir de agora, se tiver de comprar briga, vai também comprar briga com IRPJ. Ou seja, a gente está adotando um conceito. Eu não tenho assim um crédito amplo assim. Eu poderia comprar, se eu tivesse um crédito amplo, eu comprei um quadro de Miró, um grande pintor, em homenagem a você, Salvador Dali. 2 milhões, tempo esgotado, vou esgotar agora, certo? Aí eu vou tomar crédito desse quadro que eu quero emitir nota fiscal? Não, o que é que isso tem a ver? Qual é a necessidade para uma empresa operar? Então, é capaz de ocorrer de mobiliar todo o apartamento da diretoria da empresa com nota fiscal e descarregando isso na empresa, gerando crédito. Então, em função disso, o conceito vai dar direito ao crédito toda e qualquer operação que gere dedutibilidade para fim de imposto de renda. Está resolvido a questão. Alteração na base de cálculo do crédito, que eu falei. A alíquota, qual vai ser a alíquota da nova contribuição? Não digo nem sobre tortura. Não adianta. Cronograma de implantação, eu já falei para vocês. Então, isso aí é o que vamos ter do FD Reinf. Você já viu o Kruger, Samuel Kruger vai falar mais ainda, provavelmente à tarde, se ele tiver tempo, que ele vai abordar preferencialmente o E-Social. Isso aí, para finalizar, é a situação dos profissionais envolvidos, né, com essa questão do expeditor, ou seja, tem que ficar todo dia ali se equilibrando numa corda bamba, porque é uma série de pressões, de demandas que ele sofre diuturnamente. Não é isso? Muito obrigado a vocês.